Olá, paz Senhor, tudo bem? Deixa eu colocar meu óculos aqui para eu poder enxergar melhor. Hoje eu quero compartilhar algo com você que está no livro de Oséias, capítulo 13. Só que antes de compartilhar a palavra, eu queria compartilhar uma música, uma canção. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, Ele me leva para repousar, leva-me às águas tranquilas e me dá descanso, descanso, refrigera minha alma e me ajuda pelo caminhar. O meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda por ti, Jesus. O Senhor é a palavra que em mim se cumprirá. Eu não temerei, firme estarei em tua presença. Sei que estás comigo e a tua graça me bastará. Eu habitarei eternamente em tua casa. O meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda por ti, Jesus. O Senhor é a minha força, minha salvação. O teu sacrifício, a tua morte me deram perdão. Hoje não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Jesus reina em mim. Desde o ventre de minha mãe, Deus me elegeu, Ele me escolheu. O meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda por ti, Jesus. Bom, é isso. Essa canção que o Espírito Santo me inspirou é uma letra simples, é algo que eu cantei para Jesus esses dias, né? E eu quis compartilhar aqui com vocês. Amém? Não sou cantora, faço questão de deixar isso bem claro, né? Mas Deus procura aqueles que prestam uma adoração em espírito e em verdade, não é? Porque a nossa adoração ela chega como um cheiro suave, um aroma suave ao nosso Deus. E o que eu quero compartilhar aqui
É o que está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 13. E aqui começa dizendo que Efraim, ele foi exaltado, ele foi colocado em lugar de destaque pelo próprio Deus. Só que à medida em que ele era engrandecido, né, à medida em que ele era exaltado ali entre as nações, fato é que mesmo sendo ele exaltado ali diante do povo de Israel, Efraim se corrompeu e Deus o achou culpado em Baal. E a palavra diz que Efraim fez-se culpado em Baal, diante de Deus, e morreu. E por conta dessa situação, os pecados, diz aqui a palavra sagrada, que os pecados foram se multiplicando. Porque essa liderança de Efraim, ali diante do povo de Israel, foi uma liderança corrupta e que induziu as pessoas, aquele povo, a muitos erros e práticas idólatras, inclusive servindo a Baal. Então, o que eu aprendo aqui é que muitas vezes Deus ele nos dá coisas e o nosso coração vai ficando soberbo, o nosso coração vai ficando arrogante, o nosso coração vai ficando pretensioso. E a palavra diz assim que por conta dessa multiplicação dos pecados, da iniquidade do povo, eles estavam se esquecendo de Deus. E Deus aqui, sabe quando você lê o texto e você sente Deus fazendo um apelo, ele dizendo assim, olha, vocês se esqueceram de mim. E vocês também se esqueceram que vocês é como palha. Eu posso destruir vocês assim facilmente. Porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que cuida, eu sou um Deus que ama, mas eu também sou juízo, eu não tolero o pecado de vocês. Então ali diante dessa situação onde Efraim é elevado pelo próprio Deus, diante de toda uma comunidade, diante de toda uma nação, ele começa a prestar culto a Baal. Então aqui o pecado começa a se multiplicar no meio do povo, as pessoas não vigiam, eles introduzem objetos no culto, eles começam a adotar práticas mundanas das nações vizinhas, e ali então aquele culto começa a ser para Baal. E Deus não recebe aquela adoração nem aquele culto. Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado porque a gente quer trazer elementos, né, para o nosso culto, para a nossa adoração. Às vezes é um crucifixo, um lenço ungido, um óleo, um copo de água, e a gente começa a entrar nessa vibe de demonstração da fé, de atos proféticos. Só que isso diante de Deus é algo que eu lendo a minha Bíblia, eu compreendo que isso não agrada a Deus. Por quê? Porque as nações que estavam ali cercando, né, o povo de Israel faziam culto desta maneira. E Deus queria que Israel fosse um povo diferente. Então, tudo que se igualava às práticas das nações, né, dos homens, da humanidade, dos que não eram servos de Deus, Deus abominava. E a gente tem que tomar muito cuidado de prestar um culto baseado na Bíblia. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Ela é a palavra de Deus, né? Então, quando eles ali prestavam aquele culto, que não era nada agradável a Deus, né, eles estavam tão envolvidos na liturgia que o Deus do culto não aparecia. Eles não se lembravam mais de Deus. E Deus ele diz assim, olha, eu sou o Deus de vocês. Não cultuem outra coisa, não tragam essas práticas para dentro de Israel, né, da congregação, porque isso é abominável para mim. Eu sou o Salvador de vocês. Lembrem-se de mim. Coloquem a sua fé, a sua esperança apenas em mim. Por isso Jesus foi enviado. Hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós alcançamos a salvação por esse sacrifício perfeito de Cristo. Entende? Então aqui Deus, ele, no versículo 5, ele diz assim, ó, depois de pedir para que o profeta anunciasse, né, essas palavras àquele povo, dizendo, olha, vocês estão soberbos, vocês estão prestando culto para Baal, vocês estão incluindo elementos
na prática do culto. Isso não me agrada. Vocês estão se esquecendo de mim, da minha lei, dos meus mandamentos, né? E vocês estão dando atenção para a prática que os ímpios fazem aos seus deuses. E eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês me adorem da forma como eu escolhi ser adorado. E aí ele diz assim, olha, lá no deserto, quando eu tirei vocês, né, da mão de Faraó, que eu libertei vocês da terra do cativeiro, com o braço forte, com a mão estendida, né, sendo generoso com vocês, vocês se alimentaram, se fartaram, reclamaram, o coração de vocês ficou soberbo. Isso aqui está no versículo 5 e 6 do capítulo 13 de Oséias. E Deus diz assim, eu te conheci no deserto, se referindo ao povo, né? Eu te conheci no deserto. Por quê? Porque em tempos difíceis, em tempos de grande tribulação, nós mostramos quem somos. Qual é a nossa fé? Em quem estamos firmados? Se são em homens, se a nossa fé está em homens, ou se a nossa fé está em Cristo, que nos conduz ao Pai, o Salvador, um Deus de amor. Então aqui ele diz assim, vocês ficaram fartos lá no deserto porque eu sustentei vocês? E o que vocês fizeram? Se esqueceram de mim. Um coração ingrato é muito perigoso. É muito perigoso. Então ele fala assim, no versículo 8, lhes romperei as teias do teu coração. Olha como que Deus olhou para o coração deles, como se estivesse coberto de teias. Sabe aquela casa abandonada? Depois de anos você entra e está cheio de teia de aranha? É assim que Deus olhou para o coração daquele povo. Só que ele diz assim, e eu vou devorar vocês. Ou seja, eu vou aplicar juízo sobre vocês. Por causa do pecado, por causa da impiedade. Então o pecado que vocês praticam é o pecado que vai matar vocês. Porque eu estou aqui para salvar vocês. Eu sou o Deus da sua salvação. Mas vocês se esquecem de mim. E aí ele continua dizendo assim para o profeta Oséias. E o profeta Oséias, obviamente, registrou, né, esse diálogo que ele teve com Deus. Ele diz assim, para a tua perda, ó Israel. Aqui ele não está falando com o ímpio, ele está falando com o próprio povo. Essa palavra é para nós hoje, a igreja de Cristo. Ele diz assim, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. E essa nossa relação de hoje com Deus, nesse mundo globalizado, libertino, que tudo pode, nós estamos nos rebelando contra Deus. Quando nós não observamos a palavra, quando nós não cumprimos aquilo que Deus deseja de nós. Deus, ele tem um tipo de culto específico que ele recebe. E não é só aquele culto religioso, né, que você vai ali e faz todo um ritual. Não é isso. É o culto de vida, de estilo de vida, de comportamento. Porque aqui ele diz assim, olha, foi no deserto que eu vi quem vocês realmente são. É no tempo de dificuldade que Deus olha para o nosso coração e ele vê se é um coração limpo ou um coração cheio de teia. Um coração impuro, ingrato. Então, ele continua assim, sabe? Vocês, eu vou ajudando, mas sabe o que vocês são? Filhos insensatos. Por quê? Porque ao invés de vocês escolherem as bênçãos, ao invés de vocês escolherem obedecer, porque o princípio da sabedoria é obedecer a Deus. Quando nós obedecemos, nós demonstramos o quê? Que temos sabedoria. Para quê? Para ser melhor que os outros? Não, mas cumprir aquilo que Deus tem como sendo vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que nos posicionar nessa condição de filhos, e hoje, por ser dia das crianças, né, temos um coração de criança, porque Jesus, ele disse assim, olha, aos pequeninos pertence o reino de Deus. Por que ele disse isso? Porque as crianças são inocentes. Hoje, nesse mundo, nem tanto. Né, já são mais precoces, já acabam, infelizmente, né, acabam consumindo coisas indevidas para a idade, né, tá tudo muito solto.
né? O inimigo tem trabalhado muito contra os conceitos, as bases, os princípios familiares. Então, os pais acabam jogando um celular na mão da criança, não controla o conteúdo, criança assiste qualquer coisa, ouve qualquer coisa. E a palavra de Deus, será que está sendo ensinada? Por que esse pai não substitui esse celular por uma Bíblia com ilustrações direcionadas, uma Bíblia direcionada exatamente para o estudo da criança? Que a criança ali vai ver os bichinhos, os desenhos, a arca, os personagens bíblicos. Por que tem que dar um celular para uma criança? Por que não compra desenhos bíblicos para colorir? Por que não investe nisso? Porque o inimigo não quer. Então, se o pai, para ter sossego muitas vezes, entrega lá e faz tudo o que o filho quer. Porque é mais fácil. Dá menos trabalho jogar um celular na mão de uma criança. Entende? Então aqui ele diz assim, olha, vocês, por mais que eu faça, por mais que eu invista em vocês, o que acontece? Vocês são rebeldes. Vocês se comportam como filhos rebeldes, vocês se colocam contra mim. E ao invés de vocês virem para a luz, vocês continuam nas trevas. E ao invés de vocês influenciarem os filhos das trevas virem à luz, vocês estão indo para as trevas, vocês estão sendo influenciados. Por isso ele começa o texto aqui dizendo que Efraim foi exaltado. Só que o que ele fez? Ele deixou o coração dele se contaminar pelo exemplo das nações que serviam a Baal. Então ele olha para aquele tipo de culto, ele acha legal, não sei o que passou na cabeça dele, e ele começa a trazer. E o diabo é assim, ele vai infiltrando de pouquinho. Quando vê, já é um culto para Baal. Então nós temos que tomar esse cuidado no nosso culto particular individual e também na congregação. E se nós vermos alguma coisa de errado, por amor a Deus e ao Evangelho, temente a Deus, nós devemos colocar isso para a liderança. Sem medo, sem receio. Porque se Deus está te mostrando alguma coisa ao teu redor que não está legal, que não está se encaixando no texto bíblico, você tem que orar e você tem que buscar. E aí como é que faz? Deixa para lá, como se isso não fosse um problema nosso? Isso é um problema nosso. Todo cristão tem que chamar para si a responsabilidade de ensinar a Bíblia. Então, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, das duas uma. Ou aprendeu errado e está naquela prática recorrente, ou de fato interpretou errado e também está praticando errado, ou simplesmente é rebelde. Entendeu o que é certo, mas não quer. Não quer. Por quê? Porque muitas vezes a gente recusa a graça, nós recusamos, né, esse ensino bíblico. Por quê? Porque o ensino bíblico ele não é tão atraente quanto as coisas do mundo. E é onde nós vamos tropeçando, caindo, e aí Deus ele vem com esse texto para nos lembrar que Ele é Deus. E que Ele gosta de um determinado tipo de culto. E não é qualquer culto. Não é qualquer culto. Sabe por quê? Porque assim, nós geralmente estamos muito mais interessados no que nós podemos receber de Deus, né, nas bênçãos, do que naquele que nos abençoa. Então assim, todo mundo tem um chamado para a salvação. E a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, você tem um chamado, mas você tem, né? O verbo ter, você tem. Mas você é. Porque o Evangelho é uma doutrina sobre ser. Sermos filhos, sermos obedientes, sermos observadores das Escrituras, sermos temente a Deus, não tem a ver com ter. Tanto que Deus, quando ele vai se identificar lá, quando Moisés pergunta, né, para ele fala assim, mas tá, eu vou dizer que quem me enviou? Aí Deus não responde assim, ó, fala que quem te enviou é aquele que tem todas as coisas, que é dono do ouro e da prata. Não foi isso que ele disse assim, diga que foi o eu sou. Então, Bíblia é para nos transformar em sermos nova criatura e vivermos em novidade de vida. Novidade de vida é deixar o nosso eu pecador para vivermos o nosso eu
santificado, purificado, remido, resgatado das trevas. Entende? Então, assim, que você possa meditar nessa palavra, porque Deus, ele vai trazer juízo para todos. E se nós não entendermos isso aqui, ó, porque muitas vezes Deus, ele vai nos dando o privilégio, né, de fazer coisas e tal, e aquilo vai enchendo o nosso coração de orgulho. Isso já aconteceu comigo também. Mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se desvencilhando o máximo que nós podemos das coisas do mundo, dessas práticas, que muitas vezes a gente traz até para o nosso culto. Músicas que efetivamente não falam da palavra, não exaltam a Deus, né, não demonstram um coração agradecido. É um culto que é muito mais do homem para o homem. E uma Bíblia totalmente distorcida. Porque é necessário manter aquelas pessoas ali naquela instituição. Só que a Bíblia é para nos manter conectados com o Pai através da pessoa de Jesus Cristo, quando o Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que tudo isso? Para naquele dia nós sermos salvos. Para naquele dia essa palavra aqui de que Deus é Deus, de que Ele é Pai, de que Ele é Salvador, se cumpre em nós. Pelo que temos? Não, pelo que somos. Porque se Deus quiser, Ele exalta quem Ele quer. Ele torna rico de um dia para o outro quem Ele quiser. Mas isso não tem a ver com salvação. O sol nasce para todos, para os bons e para os maus. A chuva, da mesma maneira. Só que na salvação, naquele grande dia, quem vai ser literalmente absolvido dos seus pecados? Porque já tem vivido esse processo. Os filhos obedientes, que não se rebelam contra o Pai, que observam as Escrituras, vivem, praticam. Então esse é o grande presente de Deus para nós. A Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus. O Verbo que se fez carne. Esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso e misericordioso, que deu a vida em resgate de nós. Então compensa. Compensa muito a gente se dedicar a esse Deus e viver para Ele, por Ele, né, com uma vida consagrada. É difícil, nós temos que renunciar, né, os nossos pecados, é muita coisa, né, porque nós conhecemos a Cristo, mas ainda a gente está muito contaminado, né, nós estamos tóxicos ainda. Nós precisamos passar por essa desconstrução, por essa desintoxicação do mundo, né, nós precisamos nos limpar, sarar, né, diante de Deus, mas Ele tem a cura, e a cura está aqui, ó, bem diante de nós. A santa palavra de Deus. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, Oséias capítulo 13. Deus te abençoe, te ilumine e que você possa caminhar persistentemente, firmado na rocha, que é Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. Até a próxima.